vamos ler a partir do verso 1. Eu gostaria de antes convidar você a se colocar de pé, como temos feito. Temos nos colocado de pé para a leitura do texto bíblico, reconhecendo a sua autoridade e então representando a nossa atitude de reverenciarmos a palavra que sai diretamente do trono de equidade do Deus Todo-Poderoso. Amém por isso? Antes de lermos, diga assim: Papai, fala ao nosso coração, ilumina os nossos olhos e transforma a nossa mente. Diga assim: nós pedimos por revelação. Amém. Aleluia. A Escritura diz, Lucas 2, verso 1 em diante: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Verso 4, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ele ser da casa e família de Davi. Olha aqui para mim, antes de nós continuarmos a leitura, porque eu acho que é importante ser feito esse comentário. Se você vai a Israel, muitas vezes você vê as pessoas chamando de cidade de Davi a cidade de Jerusalém. Jerusalém também é conhecida como a cidade de Davi, mas aqui o texto bíblico está chamando Belém de cidade de Davi. Pastor, qual é o certo? Então as duas coisas são certas. Por que Jerusalém é chamada da cidade de Davi? Você sabe, Jerusalém é a capital. Você sabe que de todos aqueles que reinaram no Antigo Testamento, Davi foi o principal dos reis da nação de Israel. Portanto, Davi reinou a partir de Jerusalém. Ele reina a partir da capital. Por isso Jerusalém ficou conhecida como a cidade de Davi. Mas pastor, por que então Belém também é chamada de cidade de Davi? Porque o rei Davi, que reinou a partir de Jerusalém, acredite em mim, ele nasceu em Belém. Como mais um testificar que ele era um tipo de Cristo, Davi nasceu em Belém. E por Davi ter nascido em Belém, a cidade de Belém também é chamada de cidade de Davi. E nós temos aqui a informação que José é descendente de Davi, graças a Deus, para se cumprir a profecia que o enviado de Deus seria filho de Davi, rebento de Jessé. Vamos continuar o texto, verso 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura. Por quê? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, e aqui agora eu quero que você preste muita atenção, porque a partir desse verso, nós temos então aquilo que nós daremos ênfase na palavra de hoje. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o que aconteceu? Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Imagina a cena, os pastores estão lá vivendo um dia como qualquer outro, cuidando das suas ovelhas, porque é isso que pastor faz, até que um anjo apareceu para eles naquele dia. E não apenas o anjo apareceu, a Escritura diz então, que aquele lugar se encheu da glória de Deus. Uma cena dessa, obviamente, faz com que aqueles pastores se enchessem no seu interior de temor de Deus. Mas, neste cenário, de um anjo aparecendo,
da glória de Deus invadindo aquele lugar, do temor no coração dessas pessoas, vem o versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. O anjo falou: se alegrem, eu tenho uma boa notícia. Família Emaús, hoje eu estou aqui para anunciar a boa notícia que este anjo anunciou para esses pastores. Verso 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. E isto vos servirá de sinal. Diga comigo, sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Aleluia. Diga glória a Deus. Podem se assentar. Aleluia. Queria pedir para que você agora, assentado, que você apertasse os seus cintos, porque nós vamos decolar na revelação da palavra de Deus, amém? Olha que coisa poderosa, aqueles pastores receberam uma notícia. Qual notícia? A notícia de um sinal. Hoje, eu quero falar para você os sinais do Natal. A palavra nos dá 2 sinais do Natal. E aqui nesse texto nós temos o primeiro destes sinais. Agora, talvez você possa me perguntar: pastor, é bem verdade que quando chega essa época, existe então uma celeuma, uma discussão. Será que os cristãos devem ou não celebrar o Natal? Ou, se celebram, o que nós celebramos? Irmãos, é interessante que à luz deste texto por nós lido, nós inclusive chegamos a uma conclusão, que muito provavelmente, ou certamente, Jesus não nascera em dezembro. Por quê? Por causa da descrição do verso 8. Pedro, projeta para mim por gentileza o verso 8, Lucas 2:8. Olha o que está escrito aqui no verso 8. A escritura diz que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos. E o que eles estavam fazendo? Guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Irmãos, por que provavelmente Jesus não nasceu em dezembro? Porque senão isso aqui não tinha acontecido. Por quê? Porque dezembro em Israel é inverno. Eu não sei se você já foi para Israel no inverno. Eu já fui para Israel 2 vezes, mas não foi no inverno. O inverno de Israel, irmãos, é muito frio. Inclusive é comum que até mesmo em alguns anos cai neve, de tanto frio. Portanto, se Jesus tivesse nascido no inverno, isso aqui não teria acontecido, porque os pastores que zelam por suas ovelhas não teria deixado elas em um campo e um frio como esse. Então, nós não estamos aqui para falar quando ele nasceu, porque nós não sabemos. Com base nesse versículo, nós concluímos que não foi em dezembro. Pastor, então o que isso nos mostra? Isso nos mostra que nós, cristãos, filhos de Deus, podemos sim e devemos celebrar o Natal. Mas o que nós celebramos no Natal? Nós celebramos não a festividade que fora criado por homens. Nós não celebramos os enfeites que inventaram árvore. O que árvore tem a ver? Papai Noel, meu Deus do céu. O que nós celebramos é o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado, que o Filho de Deus abriu mão da sua glória e desceu para a terra para morrer no meu e no seu lugar. O Natal para nós é a celebração do nascimento. Pouco importa quando, o fato é que ele nasceu. Glória a Deus. Irmãos, agora, isso precisa encher o nosso coração de alegria,
porque Deus Todo-Poderoso, Ele foi humilde o suficiente para descer da glória, para abrir mão do seu trono de majestade e nascer em uma manjedoura. Eu estava comentando nos outros cultos, que para aqueles que me ouvem constantemente, já me ouviram falar uma frase que eu a repetirei para o resto da minha vida. Uma frase que eu li no livro Seu Nome é Jesus, de Max Lucado, quando, ao descrever o quão sublime é o ato do nascimento, Max Lucado diz que aquele que poderia segurar o universo com a palma de sua mão, abdicou de tudo isso para flutuar no ventre de uma virgem. Olha que coisa poderosa. O Todo-Poderoso, Ele desceu da sua glória, irmãos. Ele pisou o nosso chão, Ele bebeu a nossa água. Sabe para quê? Para poder também carregar a nossa dor, chorar a nossa lágrima, morrer a nossa morte, para que nós também pudéssemos viver a sua vida. Oh, irmãos, é o Filho de Deus. Este é o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido do Natal. Por isso, projeta para mim, Pedro, vamos verso 10, depois o 11. Por isso que no verso 10, quando aqueles pastores que estavam lá cheios de temor, e glória a Deus que você está cheio de temor, porque se a glória desce, tem que ter temor no nosso coração mesmo. Mas, no meio daquele ambiente de temor à glória de Deus, qual foi a frase que eles ouviram? Vocês podem ter temor da glória, mas te contar uma coisa. Mas não tem motivo para ter medo de nada aqui dessa terra, sabe por quê? Porque hoje eu trago a vocês uma boa notícia. Nós sabemos que aquilo que o anjo iria anunciar era a vinda de Cristo. Você sabe, irmãos, todas as vezes que nós anunciamos Cristo para uma pessoa, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando para essa pessoa uma boa notícia. É por isso, com base em versículos como esse, Lucas capítulo 2, verso 10, que nós afirmamos que o Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho não é uma notícia que aterroriza você, pelo contrário, o Evangelho é uma notícia que faz com que você não fique atemorizado. O Evangelho é uma notícia que te traz esperança. O Evangelho é uma boa notícia de grande alegria. Agora, que boa notícia é essa? Verso 11, Pedro, a boa notícia é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Diga comigo, Salvador. Quem é o Salvador? Está escrito, é Cristo, o Senhor. Irmãos, olha que coisa poderosa. Aquele anjo virou para os pastores e falou, sabe quem nasceu? Nasceu aquele que não é um, nasceu aquele que é o Salvador. Quando normalmente nós temos uma transição de temporada, uma troca de ano, pessoas então querem arrumar suas vidas. É por isso que essa semana nós estamos entrando na semana de mais falsas promessas que o indivíduo é capaz de fazer. Ele promete tudo. Ontem teve uma promessa que eu me apropriei pela fé, que o Neymar prometeu que vai nos trazer o Hexa. Eu me apropriei. Meu medo é se ele estava bêbado ali, não sei quem viu. Eu falei assim, rapaz, esse homem deve estar mamado. Que ele falou, Ancelotti, eu falei, Jesus, segura a língua desse homem aí. Mas enfim, eu me apropriei dessa promessa. Quando ele liberou, falou, isso aí é de Deus, e o homem vai trazer, volta para cá, volta para cá. Mas, diferente da promessa do Neymar, que é verdadeira, aleluia, essa semana é a semana de muitas falsas promessas, é ou não é? Eu prometo, eu nunca mais vou fazer isso, e está lá, fevereiro já está fazendo tudo de novo, né? Às vezes não chega nem o fim de janeiro, não é verdade? Mas você sabe, irmãos, uma das coisas que as pessoas mais procuram nessa transição de ano, seguinte, eu preciso resolver minha vida, e aí então, as pessoas ficam caçando, as pessoas ficam procurando técnicas para se salvar. Como salvar meu casamento? Como salvar a minha vida financeira? Aí, os influenciadores de plantão, inteligentes como são, eles gravam vídeos. E adivinha qual é o gancho que eles colocam no Reels? Hoje eu vou te ensinar 3 técnicas para você salvar a sua vida financeira.
Aí você vai lá e assiste, achando que aquele coach é o seu Salvador. Mas no Natal, eu estou aqui para te lembrar que hoje nasceu o Salvador. Então no ano que vem, ao invés de você ficar preocupado em aprender técnicas para você se salvar, que no ano que vem você fique preocupado em conhecer mais, em ter mais intimidade com aquele que é o Salvador. Você não precisa de aprender a se salvar, você só precisa de se entregar para aquele que é o Salvador, porque sabe o que ele faz? O Salvador salva, é isso que ele faz. Ele não te salvou apenas do inferno, Ele não te salvou apenas do diabo, Ele não te salvou apenas da sua condenação eterna, Ele pode hoje continuar te salvando. Ele pode sim salvar o seu casamento. Ah, pastor, eu já tentei de tudo. Tem gente que tenta de tudo, mas ainda não levantou as mãos para os céus e falou: Senhor, me salva. Ele pode salvar você da enfermidade que você está acometido. Ele é o Salvador. O Salvador salva. E o texto diz: quem é o Salvador? Cristo. O que é Cristo? Cristo é o ungido. Jesus Cristo é o Salvador. No original hebraico, o nome Jesus é Yeshua. E sabe o que significa Yeshua? Aquele que salva. O Cristo é o ungido. É ungido que salva. Yeshua HaMashiach. A palavra Mashiach é ungido. E é a palavra Mashiach que deu origem em português a palavra Messias, Mashiach, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ungido Salvador, o Messias, Mashiach. Por quê? Porque nasceu o Salvador. Agora, se nós continuássemos então, dentro aqui desta linha de raciocínio, nós vemos algo. Que eles recebem um sinal. Então, antes de eu dar continuidade, no ano que vem, dê a sua vida, a fim de conhecer aquele que é o seu Salvador. Porque o seu Salvador, o que ele te faz? Ele te substitui. Eu contei mais cedo. Você lembra da história de Abraão? Gente, Abraão teve um episódio que ele aprontou todas. Ele aprontou tanto que ele fingiu que a esposa dele não era esposa. Agora pensa. O homem chegar no nível de fingir que a esposa não é esposa. E ele quase, vou falar aqui, os goianos vão me entender, né? Ele quase rodou bonito, né? Que Abimeleque pegou Sara, levou para o quarto. Eu fico pensando no suador que não deu em Abraão. Jesus poderoso, nos livra, Pai. E aí o que aconteceu? Abraão aprontou todas. Mas no final, o que aconteceu? Pela graça de Deus, nada. No final, sem Abraão fazer, Jesus, o Senhor Deus, resolveu todo o problema, toda a bagunça de Abraão. Sabe por quê? Sabe qual era o segredo de Abraão? Não era a perfeição, o segredo de Abraão era a fé. Ele acreditava naquele que era o Salvador. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, pela substituição. Ele sempre toma o nosso lugar. Em toda a história, quando o homem foi criado, Adão, você lembra o que aconteceu no Éden? Quando Adão peca, Adão havia recebido a notícia que o salário do pecado era mas por mais que nós sabemos que um aspecto houve sim morte, por outro nós reconhecemos que Abraão não morreu fisicamente naquele momento, mas teve um que morreu no lugar de Abraão. Um cordeiro foi morto, de tal maneira que Abraão pega a pele, Abraão e Eva, evidentemente, eles pegam a pele daquele cordeiro morto e eles se vestem. Sabe qual foi a primeira roupa da história da humanidade? Foi a pele de um animal que foi morto no lugar de um homem. Porque desde a antiguidade existia então o princípio da substituição. Durante todo o Antigo Testamento, quando a lei mosaica foi instituída, você se lembra? O que o pecador fazia? Ele tinha que apresentar um cordeiro no templo, ele tinha que apresentar o seu holocausto. Você lembra da lei das ofertas no livro de Levítico? Ele então levava o animal, em detalhe,
o animal ele precisava ter duas características. Quais eram as duas características que eram necessárias que o cordeiro tivesse? Que ele fosse macho e sem defeito. Ele levava então, apresentava, e é poderoso porque aquele cordeiro aponta para Cristo, mas o sacerdote também aponta para Cristo. O sacerdote então, ele examinava o cordeiro para ver se o cordeiro estava sem defeito. Se tivesse sem defeito, o cordeiro então estava apto para o sacrifício. O ofertante então colocava suas mãos sobre o cordeiro. Naquele momento existia a identificação. Simbolicamente, quando o ofertante colocava a mão sobre o cordeiro, é como se o pecado do ofertante estivesse sendo transferido para o cordeiro, de tal maneira que agora aquele cordeiro poderia substituir o ofertante e ser imolado no seu lugar. O sacerdote então imolava o cordeiro, ou seja, aquele pecador ia embora vivo e perdoado, e o cordeiro que substituiu o ofertante era morto. Agora, vamos continuar. Eu disse a vocês que eu intitulei esta mensagem de Os Sinais do Natal. E quando nós olhamos para o verso 12, projeta para mim o verso 12, nós temos então o primeiro sinal que a Bíblia nos dá acerca do Natal. Qual é esse primeiro sinal? Isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Eu estava também contando mais cedo o que significa sinal. Ontem eu vivi uma cena engraçada. Estava conversando com o Gabriel e com a Sávia, a gente estava almoçando junto, aí a Sávia me contou a história. Ela me contou que, você sabe por quê? O que eu acho engraçado desses dois, é que esse casalzinho, eles já se conheciam antes de se apaixonarem um pelo outro. Eu acho isso um mistério danado, porque no meu caso foi diferente. Quando eu vi essa mulher pela primeira vez na minha vida, irmãos, foi paixão à primeira vista. Mas a história do Gabriel e da Sávia foi diferente, porque eles já se conheciam. Aí eles começaram a se abrir um para o outro. Aí a Sávia me conta ontem uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, veio me contar agora 10 anos depois, que ela falou assim: pastor, você lembra aquele dia tal que eu marquei um aconselhamento com você? Eu falei: lembro. Ela falou assim: pois é, naquele dia, quando eu estava indo para o aconselhamento, eu fiz uma oração para Deus. Eu falei assim: Deus, me dá um sinal. Olha que loucura isso, ela veio me contar isso ontem. Falou assim: se o pastor Vinícius tocar no nome do Gabriel Calil, eu vou ter um sinal que eu tenho que me abrir para conhecer ele. Pois eu não sabia. E ela veio me contar que quando ela sentou na mesa da minha sala, a primeira coisa que eu falei foi Gabriel Calil. Portanto, Gabriel Calil, vou falar igual o apóstolo Paulo: o irmão me deve a vida. E aí, a Sávia falou: isso me servirá de sinal. Olha aqui os dois casados hoje para a glória de Deus, né? Aleluia. Mas olha só, por que eu estou contando isso? Porque o que é o sinal para ela? O sinal é aquilo que ela falou: olha, quando eu ver isso, se isso acontecer, eu vou saber que é. É isso que é um sinal, sim ou não? Neste contexto, o que o anjo disse para os pastores? Olha, eu vou te dar um sinal. Quando você vê, projeta lá por favor, o verso 12. Quando você vê uma criança envolvida em faixas e deitada em manjedoura, você achou. Este é o sinal. Pastor, então qual que é o primeiro sinal do Natal? Irmãos, o primeiro sinal do Natal é o sinal da manjedoura. Agora, por que é importante nós entendermos que a manjedoura é o sinal? Porque aquela manjedoura, ela carregava um significado. E aí, para que você entenda o significado que aquela manjedoura carregava, eu preciso te contar duas coisas. A primeira coisa que eu preciso te contar é que a manjedoura não era talvez a imagem que você tem na sua cabeça de como uma manjedoura era.
qual é a imagem que você tem na sua cabeça? A imagem que você tem é aquela imagem que você vê nos mini presépios que as pessoas montam nesse contexto de decoração em festividades natalinas, aonde eles colocam um presépio de madeira, mas naquela época o presépio não era a manjedoura. Então, nos presépios as pessoas colocam manjedoura de madeira, mas naquela época as manjedouras não eram de madeira, as manjedouras eram de pedra. Vamos lá, o que era manjedoura? Vou falar igual um bom goiano aqui. A manjedoura, irmãos, era o coxo. Igual quando você vai para a fazenda, que você tem o coxo, por exemplo, onde é colocado ali o alimento para o gado. Naquela época eles usavam então essa manjedoura para duas coisas, e uma delas é que eles usavam então a manjedoura para colocarem o alimento das ovelhas, dos cordeiros. E como a manjedoura era? Ela era uma pedra escavada. Pedro, coloca para mim por gentileza, olha essa imagem. Esta era uma manjedoura nos tempos que Jesus nasceu, uma pedra escavada. Este era o coxo em que Jesus foi colocado. Agora, qual é o significado disso, irmãos? E é isso que nós precisamos estar atentos e chamar a nossa atenção. Essa pedra escavada também fazia referência a uma imagem. Quando os pastores chegam, essa é a imagem que os pastores veem. Mas qual era a imagem que certamente na hora veio na cabeça dos pastores? Vou te contar. Naquela época, os túmulos, os caixões eram feitos de pedra, de tal maneira que se você visitasse um cemitério judeu antigo, você veria lá várias pedras escavadas com os mortos colocados dentro delas. Olha a imagem dos cemitérios judeus, por exemplo, coloquei duas imagens aqui. Inclusive, recentemente, há poucos meses atrás, eu estava lá e eu pude ver com os meus próprios olhos. São, então, caixões feitos de pedras. Ou seja, volta para a imagem do coxo. Quando os pastores viram a manjedoura, pode voltar para a imagem da manjedoura. Quando os pastores viram a manjedoura, qual foi a primeira imagem que veio na cabeça deles? A imagem de um caixão. É como se aquele bebê que tinha acabado de nascer foi colocado em um lugar que fazia referência a um caixão. Por quê? Porque é diferente de todos os outros bebês da história. Você sabe qual que é a maior luta de um pai e de uma mãe de um recém-nascido? A sobrevivência. Qual que é a vida dos pais? Ficar vigiando o menino, sim ou não? Por quê? Para o menino sobreviver. Por quê? Porque todo bebê nasce para viver, mas apenas um bebê na história nasceu para morrer. E é por isso que desde o seu primeiro momento de vida, ele já foi colocado em uma manjedoura que apontava para um caixão, porque ele nasceu com um propósito. O maior propósito do nascimento de Cristo é a sua morte. E é por isso que, por mais que estamos aqui em Lucas capítulo 2, e aqui nós temos então a visita dos pastores ao bebê Jesus, nós nos lembramos que em Mateus capítulo 2 nós temos a visita dos magos, e a escritura diz que esses magos levaram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. E é interessante se nós pensarmos que um desses 3 presentes, naturalmente falando, não faria sentido. O primeiro presente era o ouro, e o ouro aponta para Cristo. Por quê? Porque o ouro aponta para a natureza de Deus, o ouro aponta para a glória de Deus. É como se aqueles magos estavam falando: você sabe por que nós estamos dando ouro para esse menino? Porque esse menino, esse recém-nascido que está diante dos nossos olhos, ele é o próprio verbo encarnado, ele é Deus. Mas o segundo presente foi um incenso. Interessante que nós aprendemos no livro de Salmos e no livro de Apocalipse, que o incenso aponta para a oração dos santos. Incenso na Bíblia é oração.
Sabe por quê? Porque aquele recém-nascido, aquele bebê, ele era a resposta de todas as orações da humanidade. Todas as orações antes dele foram cumpridas através do seu nascimento. E até hoje, ele continua sendo a resposta de todas as suas orações. Talvez você faz muitas orações e você não sabe de onde que vai vir o seu socorro. Eu quero te falar uma coisa: você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de mais tempo, você não precisa de mais energia, você não precisa de mais isso ou de mais aquilo. O que você precisa é mais de Cristo. Porque se você tem Cristo, você tem todas as coisas. Ele recebeu o ouro porque ele é Deus, ele recebeu incenso porque ele é a resposta de todas as orações. Mas em terceiro lugar, que é o presente que não fazia sentido, ele recebeu mirra. Qual é o sentido de ter recebido mirra? Você fala, pastor, mas tá, por quê? Porque mirra, irmãos, era algo que, sabe quem ganhava? Quem ganhava mirra não era o recém-nascido. Vou te contar, quem ganhava mirra era o defunto. As pessoas davam mirra, era para cadáveres. Como assim, pastor? Se o cadáver está morto, como é que ele ganhava? Explico. Porque no processo do corpo ser embalsamado, as pessoas usavam mirra. Por quê? Porque o odor, o cheiro da mirra é muito forte. Então o odor da mirra neutralizava o mau cheiro do defunto, do cadáver. Então, ou seja, mirra é presente para defunto, não é presente para bebê. Mas por que ele ganhou mirra? Porque esse bebê, diferente de todos os outros, ele não nasceu para viver, ele nasceu para morrer. Agora, eu te faço uma pergunta. Se tudo isso aconteceu, nós precisamos de reconhecer algo. Quando os magos visitaram Jesus, eles o visitaram porque foram guiados por uma estrela. Quem lembra disso, sim ou não? Que as estrelas guiaram os magos até Jesus. Quem lembra? Deixa eu ver quem lembra. Glória a Deus. Mas eu te pergunto, no texto lido por nós, teve alguma estrela que guiou esses pastores? Sim ou não? No texto que a gente leu, tem estrela guiando os pastores? Sim ou não? Não. Então, a minha pergunta é, se não apareceu nenhuma estrela, como que os pastores conseguiram chegar até Jesus? Porque se nós continuássemos lendo o capítulo que nós lemos quando nós nos colocamos de pé, o capítulo 2, nós vemos que os pastores chegam até Jesus. Se eles não foram guiados por uma estrela, é porque então eles tinham conhecimento de onde Jesus deveria nascer. E a pergunta é, pastor, como que eles tinham conhecimento de onde Jesus iria nascer? Porque eles conheciam a profecia bíblica, porque já estava escrito aonde ele deveria nascer. Irmãos, o Antigo Testamento é cheio de profecias messiânicas. O que é uma profecia messiânica? Profecia messiânica é um termo teológico que faz referência a todas as profecias que foram liberadas por algum profeta do Antigo Testamento que apontava para Cristo. Exemplo, qual é a profecia messiânica mais famosa de todas? É aquela que nós lembramos toda a ceia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. Isaías, o profeta Isaías, por exemplo, foi o maior dos profetas messiânicos. Isaías profetiza acerca do nascimento, Isaías profetiza acerca da morte. Mas, no contexto do nascimento, qual é o profeta que mais fala acerca do nascimento de Jesus? É o profeta Miqueias. Por que que aqueles pastores chegaram ao lugar correto e encontraram com a manjedoura? Porque eles conheciam o texto, que hoje nós temos como texto, que era, obviamente, o escrito do profeta Miqueias. Projeta para mim, por gentileza, Miqueias, capítulo 5, verso 2. Miqueias 5:2, olha o que está escrito, o que o profeta Miqueias disse muito tempo antes de Jesus nascer: e tu, Belém Efrata. Irmãos, o profeta Miqueias já havia anunciado o local do nascimento, ou a cidade do nascimento, a cidade de Belém. E Miqueias foi tão detalhista que ele nem só disse Belém, ele disse Belém
Efrata. Por que ele disse Belém Efrata? Porque nos tempos de Jesus, e até antes disso, nós tínhamos duas Beléns. Uma Belém ficava nas terras de Zebulon, a outra Belém ficava em Judá. Qual era a Belém que ficava em Judá? A Belém Efrata. Ou seja, lá na Belém de Judá, o que vai acontecer? Essa Belém, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que coisa poderosa. Miqueias estava falando, ele vai nascer, e ele vai nascer em Belém. Mas quem é esse que vai nascer em Belém? É aquele que existe desde os dias da eternidade, é aquele que existe desde os tempos antigos. Ou seja, ele não passou a existir depois que Maria deu à luz àquele bebê. Ele, o Cristo, o Yeshua HaMashiach, ele sempre existiu. Irmãos, ele existe desde antes que os próprios dias existiam, porque a eternidade é filha dele, como nós cantamos aqui hoje no momento da adoração. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, mas ele também é o Pai da eternidade. Antes que os dias existissem, ele já existia. Ah, Belém, você é bem-aventurada, porque aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o primeiro e aquele que é o último, ele vai nascer em Belém Efrata. Agora, nós temos uma segunda pergunta. Pastor, nós sabemos então, porque o anjo diz que vai ver um sinal, e esse sinal é uma manjedoura, e não só manjedoura, um bebê enrolado numa faixa colocado na manjedoura, e nós sabemos que é em Belém. Então será que esses pastores tiveram que procurar em Belém inteiro para achar a bendita da manjedoura? Eles não precisaram fazer isso. Por quê? Porque Miqueias não contou apenas a cidade. Miqueias também nos dá uma segunda informação de qual era o local do nascimento. Volta para mim, capítulo 4, projeta por favor. Capítulo 4, profeta Miqueias, verso 8. O que está escrito? A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Aleluia. Irmãos, o que isso nos mostra então? Que Miqueias, além de ter contado que era em Belém, Miqueias contou o lugar. Pastor, que lugar que é esse? Esse lugar é chamado de Torre do Rebanho. Presta atenção aqui. Torre do Rebanho é um lugar. Neste lugar, que inclusive daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, um grande historiador judeu, Alfred Edersheim, no seu livro, em que ele fala sobre os costumes nos tempos de Jesus, The Life and Time of Jesus the Messiah, a vida e os costumes nos tempos de Jesus. Edersheim conta que lugar é esse e o que era feito nesse lugar. Mas antes de eu te contar o que Edersheim nos conta a respeito desse lugar, vale mencionar que a própria Bíblia, em outro momento, também nos fala desse lugar. Irmãos, Torre do Rebanho. Se nós fôssemos traduzir originalmente, o que está escrito? Torre, em hebraico é Migdal. Rebanho, em hebraico é Eder, ou Éder. Migdal, Éder. Torre do Rebanho. Aonde que essa torre, esse lugar, aparece outra vez na Escritura Sagrada? Gênesis capítulo 35, verso 19. Vamos ler o verso 19, 20 e 21. Aqui, nós estamos no contexto em que Raquel morre. Interessante, Raquel morre dando à luz a Benjamim. Quantos se lembram disso? E, neste cenário, então, o seu marido Jacó, Israel, vai sepultá-la. Aonde que Jacó decide sepultar Raquel? Olha o que está escrito. Assim,
morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Verso 20: sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. E o verso 21 diz: então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Aqui é interessante, por quê? Porque a palavra torre não foi traduzida para o seu original. Igual apareceu em Miqueias torre, aqui em Gênesis está em português, torre mesmo. Mas aqui nós temos a tradução de rebanho, Éder ou Éder. Ou seja, este lugar, torre de Éder, é o mesmo lugar, torre do rebanho, que Miqueias fala. É um lugar na cidade de Belém. Lembra do historiador judeu Edersheim? O que Edersheim nos ensina no seu livro? O que acontecia na torre do rebanho. Irmãos, a torre do rebanho era um lugar em que pastores cuidavam de ovelhas a fim de vendê-las para pessoas que compravam cordeiros para sacrificar. Explico. No Antigo Testamento, nós temos então ofertas que eram realizadas, que inclusive eu contei aqui para você. Sim ou não? Não contei a oferta realizada? Mas vamos lá. Se todo judeu tinha que realizar o holocausto, nós temos uma questão. Muitos judeus não moravam em Jerusalém ou na Judéia. Você tinha, por exemplo, judeus que moravam em outras nações. Você tinha judeu na Grécia, você tinha judeu em Roma. Agora, você se lembra do detalhe que eu chamei a sua atenção? Que para o cordeiro ser aceito no sacrifício, o cordeiro precisava de ser macho e sem defeito. Ou seja, muitos judeus tinham receio de viajarem com o cordeiro, porque eles pensavam, como a viagem é muito longa, pode ser que no meio do caminho o cordeiro sofra algum acidente. E se o cordeiro sofrer algum acidente no meio do caminho, o cordeiro não pode ser aceito no sacrifício. Então, o que esses judeus tinham o hábito de fazer? Eles compravam cordeiros perto de Jerusalém. Eles compravam cordeiros que muitas vezes eram cuidados por pastores que já sabiam que venderiam cordeiros para serem sacrificados. Pasme, a torre do rebanho era um lugar que pastores e sacerdotes criavam ovelhas e cordeiros para que os cordeiros fossem vendidos a pessoas que iriam sacrificá-los. Por que era uma torre? Porque ficava mais fácil dos pastores vigiarem todo o campo, contra animais, contra predadores. Agora, pasme pela segunda vez. Sabe o que acontecia lá na torre do rebanho? Quando uma ovelha dava luz a um pequeno cordeirinho, se era macho, era um cordeiro, ele já sabia, nós vamos cuidar desse cordeiro, depois esse cordeiro vai ser sacrificado. Sabe o que os pastores faziam? Eles pegavam o cordeirinho que tinha acabado de nascer, eles envolviam o cordeirinho em faixas, e eles colocavam o cordeiro deitado em uma manjedoura, aquele cordeiro que depois seria sacrificado. Mas o que o anjo disse foi: você vai encontrar um bebê lá em Migdal Eder, lá na torre do rebanho. Esse bebê vai estar envolvido em faixas, colocado na manjedoura, e isso lhe será, ou vos será, um sinal. Sabe por quê? Porque 1500 anos depois, em que diariamente no templo os sacrifícios eram realizados, muitas vezes por cordeiros imolados que antes tinham sido cuidados em Migdal Eder, na torre do rebanho. Agora, um cordeiro seria sacrificado, para que nenhum outro cordeiro depois precisasse de ser sacrificado mais.
porque esse sacrifício seria um sacrifício definitivo. Amados, o Senhor sempre provê a substituição. Estava comentando mais cedo também, que eu me lembro, quando Abraão foi sacrificar Isaac. Você se lembra que quando Abraão então, ele pega o cutelo para matar o seu filho, Deus fala com ele: você não precisa mais de matar o seu filho. E o que Deus fala? Eu preparei para você um cordeiro. Você vai pegar o cordeiro e você vai matar o cordeiro, e o seu filho vai ser livre. Agora, aonde o cordeiro estava? O cordeiro que Abraão teve que matar no lugar de Isaac, a Bíblia diz, Gênesis capítulo 22 em diante, que aquele cordeiro estava preso em um arbusto pelos seus chifres. Agora, por que ele estava preso pelos chifres? Por dois motivos. Primeiro motivo, porque esse arbusto, ele era cheio de espinhos. E lembra que todo cordeiro sacrificado, ele precisa ser sem defeito, porque tudo aquilo que aponta para Cristo precisa ser perfeito. Tudo aquilo que aponta para Cristo é único. Por exemplo, eu não mencionei nenhum outro culto, mas eu vou mencionar agora. Olha que coisa poderosa. Você lembra da manjedoura, que era uma pedra escavada, sim ou não? O que depois aconteceu com Jesus? Quando Jesus morre, ele foi colocado em uma pedra escavada. O túmulo de Jesus era uma pedra escavada. Uma pedra escavada que ninguém nunca tinha sido colocado lá antes. Por quê? Porque assim como ele nasce no ventre de uma virgem, ele também foi colocado em um túmulo virgem. Porque tudo que se refere a Jesus precisa ser virgem, precisa ser o primeiro. Aquele cordeiro então, que morreu no lugar de Isaac, ele estava pendurado pelo seu chifre. Por quê? Porque aquele lugar cheio de espinhos machucaria o cordeiro. Então, se ele tivesse sendo segurado pelas pernas, o que ia acontecer? As suas pernas ficariam machucadas, de tal maneira que ele não seria mais sem defeito, então ele não poderia ser sacrificado. Mas o chifre é a parte mais forte do cordeiro. Ou seja, o chifre, mesmo recebendo o impacto do espinho, não sofre imperfeição. Então ele continua sendo perfeito. Mas sabe qual foi o segundo motivo? Porque então aquele cordeiro estava preso na sua cabeça, em um lugar cheio de espinhos, para representar que um dia, aquela criança que estava envolta em faixas, lá naquela manjedoura, receberia também uma coroa de espinhos na sua cabeça. Este é o sinal da manjedoura. O time de adoração pode subir, e agora eu vou te contar o segundo e o último sinal. Projeta para mim, profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. A Escritura diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Olha o que está escrito: o Senhor mesmo vos dará diga comigo, sinal. A mesma palavra que aparece em Lucas capítulo 2. Ou seja, quando, irmãos, nós falamos de Natal, nós temos dois sinais. O primeiro sinal é o sinal da manjedoura, mas o segundo sinal é o sinal da virgem. Isaías disse: ele vai nascer, e o seu nome será Emanuel. Sabe o que isso significa, irmãos? Que o sinal da virgem nos mostra acerca da necessidade de que, para que ele fizesse aquilo que o anjo anunciou para os pastores que ele faria. O que o anjo anunciou para os pastores? Que ele salvaria, porque ele é o Salvador.
Antes disso, ele precisaria se tornar homem. Ele precisaria nascer de um ventre humano, nascer de um ventre materno. Por quê, pastor? Você já parou para pensar? Eu gosto de uma frase do meu amado pastor Aloysio, que ele diz que para Deus criar todas as coisas foi muito fácil. Bastou ele liberar uma palavra: haja luz. Mas para ele salvar a humanidade, deu um grande trabalho. Porque ele não apenas liberou uma palavra do seu trono no céu: humanidade, seja salva. Não. Ele precisou vir para a terra. Por quê? Porque no Antigo Testamento existia uma lei, a lei do parente resgatador. Você sabe da história de Ruth, que foi resgatada por Boaz. Quantos se lembram da história de Ruth? A lei do parente remidor. O que essa lei dizia? Você sabe, irmãos, às vezes uma pessoa, infelizmente, perdia condição financeira, e essa pessoa então ela ia empobrecendo, e neste cenário, nesse contexto, muitas vezes ela precisava de vender bens, vender propriedades, para tentar pagar a sua dívida. Mas em alguns casos, a dívida que a pessoa contraiu era tão grande, que mesmo vendendo tudo que tinha, não tinha recurso suficiente para pagá-la, de tal maneira, que só lhe restava uma saída, e a única saída era se a própria pessoa se vendesse como escrava, para aquele a quem ela devia. E ela então, quando se vendia como escrava, se tornava eternamente escrava. O que isso significa? Que ela não era escrava por um tempo, ela era escrava até o fim da sua vida, a não ser que ela tivesse um parente próximo, que pudesse pagar o seu resgate. Foi isso que aconteceu com Ruth. Ela foi resgatada por Boaz. Você sabe, irmãos, ele precisou de se fazer homem, para que ele então cumprisse a lei com a sua perfeição. Porque uma vez que ele se faz homem, ele se torna um parente resgatador, ou melhor, ele se torna um parente próximo, e sendo um parente próximo, ele pode ser um parente resgatador. Por que próximo? Porque ele se torna homem, e se a humanidade foi contaminada pelo pecado de um homem, apenas outro homem poderia salvá-la, apenas outro homem poderia resgatá-la. Ele então se faz homem. Mas sabe o que é poderoso? É que uma condição para que esse parente fosse o resgatador, era a condição de ser o parente próximo. Mas outra condição é que esse parente próximo precisava ser uma pessoa livre. Por quê? Porque um escravo não tem poder para libertar outro escravo. Escravos não libertam escravos, apenas homens livres libertam escravos. Agora, Jesus então, ele não precisava apenas ser homem, ele precisava ser um homem livre. Mas sabe qual é a boa notícia? É que hoje nós podemos entender com uma precisão muito maior acerca da pureza de Cristo. Por quê? Por causa de uma descoberta científica que acontece no início do século passado, aproximadamente no ano de 1900, um médico descendente judeu, Karl Landstern, ele descobre algo que revolucionaria a humanidade. O que Landstern descobriu? Você sabe, irmãos, as pessoas não sabiam explicar por que em alguns momentos, quando uma transfusão sanguínea era realizada, algumas pessoas sobreviviam,
outras pessoas morriam. Ninguém entendia por quê. Porque antes de 1900 já existia a transfusão sanguínea, mas as pessoas não sabiam explicar a consequência dela. Até que Carl Landstein descobriu algo que revoluciona a ciência. Ele descobriu os tipos sanguíneos. Ele descobriu os grupos sanguíneos. O que é que Landstein descobriu então? Que existem 4 tipos sanguíneos. Quais são? A, B, AB e O, ou O. Podendo eles ser positivos ou negativos. Eu me lembro quando eu era um aluno do ensino médio, que para decorar essa matéria, eu então batizei 2 deles, de o sangue egoísta e o sangue generoso. Quem que era o sangue egoísta? Era o sangue do tipo AB. Por que para decorar, eu chamava ele de egoísta? Porque quem tem sangue do tipo AB, ele recebe de todos os outros, mas ele só doa para ele mesmo, sim ou não? Mas o sangue do tipo O é o contrário. Ele é o doador universal, porque ele doa para todos, mas só recebe dele mesmo. Ele é o generoso. Ou seja, irmãos, quando Carl Landstein descobre a respeito da diferença do tipo sanguíneo, então, as pessoas entenderam por que alguns sobreviviam e outros morriam nas transfusões sanguíneas. Mas, o que essa descoberta tem a ver com essa palavra? Essa descoberta também testifica algo, que depois deste avanço científico, existe a evidência que um bebê no ventre materno não necessariamente tem o mesmo tipo de sangue da sua mãe. Por isso que você tem às vezes a mãe com um tipo sanguíneo e o bebê com outro tipo sanguíneo. Engraçado, né? Toda descoberta científica, ela apenas testifica a palavra de Deus. Lá em Levítico capítulo 17, no verso 14, o Senhor já nos ensinava que a vida está no sangue. Por isso que algumas pessoas morriam na transfusão, porque a vida está no sangue. Assim como, por exemplo, no século 16, a humanidade ficou maravilhada com a descoberta que a terra era redonda, mas Jó, no capítulo 37, já escrevia sobre a redondeza da terra. Fala assim, pastor, mas tem teoria que contradiz a Bíblia. Por isso que é chamada de teoria até hoje, porque só é chamado de teoria aquilo que não tem comprovação científica, e se contradiz a palavra de Deus, vai continuar sendo teoria, porque é mentira. Mas toda descoberta comprovadamente científica precisa se curvar à Escritura Sagrada. Sabe o que é poderoso? Que depois da descoberta de Landstein, eles então entraram em um outro campo, em entender de uma forma muito mais profunda como funciona a placenta no ventre materno. Porque por intermédio da placenta, o sangue do bebê não se mistura com o sangue da mãe. Você conhece a função da placenta. Então, o que isso nos ensina? Que quando Jesus nasce em um útero virgem, de uma mulher virgem, isso mostra que Jesus nasceu sem precisar do sêmen de José. Mas ele não nasceu apenas sem o sêmen de José. Jesus também nasceu sem o sangue de Maria. Não tem sangue de Maria escorrendo nas veias e artérias do bebê Jesus Cristo, que foi envolto em faixas e colocado na manjedoura na torre do rebanho. Sabe o que significa isso? Que o sangue de Jesus não é sangue terreno. O sangue de Jesus não foi contaminado pelo pecado.
E se Jesus então possui um sangue que não foi contaminado pelo pecado, que isso nos mostra que ele não era apenas um parente próximo, mas ele era um parente próximo livre. É por isso que nós podemos cantar que foi o sangue de Jesus que nos libertou. Por isso que ele pôde derramar o seu sangue, porque o sangue dele era um sangue sem pecado. O sangue dele é um sangue inocente. O anjo apareceu para aqueles pastores e disse: hoje eu estou aqui para dar para vocês uma boa notícia, porque nasceu o Salvador. E porque ele veio, porque o Filho de Deus se tornou filho do José e filho da Maria. O Vinícius, filho do Marcos, filho da Valéria, agora foi feito filho de Deus. Porque o filho do homem, o filho de Deus se tornou filho do homem, para que o filho do homem também se tornasse filho de Deus. E a partir de agora, nós não precisamos mais sacrificar, porque o que aqueles pastores viram foi o mesmo que às margens do rio Jordão, João Batista também viu. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nesse Natal, lá com seus familiares ou com seus amigos, abra a sua boca, peça um momento para você falar. Ah, pastor, mas eu sou tímido. Eu quero te falar uma coisa, talvez, pode ser que neste Natal, você vai ter a oportunidade que você nunca teve na sua vida. E se você tiver a graça de lhe ser concedido a palavra, abra sua boca e diga: hoje eu tenho para vocês uma boa nova de grande alegria, que lá em Belém Efrata, lá em Belém de Judá, lá na cidade de Davi, em Migdal Edé, na torre do rebanho, nasceu Yeshua HaMashiach, nasceu Jesus o Cristo, nasceu o Salvador da humanidade. Este é o sinal, o verdadeiro significado e o verdadeiro sentido do Natal. Que você se lembre sobre o sinal da manjedoura, que agora aquele menino que havia sido envolto em faixas e colocado naquele coxo seria sacrificado no meu e no seu lugar, porque ele nasceu de virgem, ele não precisou do sêmen de José, e ele também não foi contaminado pelo sangue de Maria. Ele é puro, ele é justo, ele é inocente. E por isso hoje nós podemos levantar as nossas mãos para os céus e declarar: eu tenho paz com Deus, porque o escrito de dívida que constava sobre mim hoje está pago. E se você crê nisso, fique de pé onde você está.